Amigos da Reconquista e da Rádio KFG, uma boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos ao Flash Informativo do Arena Esportes. Hoje, quinta-feira, 23 de abril de 2026, também conhecido como Jueves, no Uruguai. Vamos aos destaques do esporte de hoje com a dupla Grenal. Nossa reportagem está afiada para trazer as principais informações, mas antes não posso esquecer de passar a ficha técnica do programa. Claro, Fernando do Nascimento na mesa de áudio central técnica e a nossa emissora, que é comandada por Everildo Vieira e Lucy Grau. Também mandar um grande abraço aqui para o Robert Moreira, que está atuando na parte da tarde e noite na nossa central da emissora. Robert Moreira, que é um profissional realmente de gabarito, sempre trazendo aí a sua qualidade na locução da nossa emissora. Emissora aí tradicional, a Reconquista hertziana, firme e forte. Diferente do que está acontecendo no Brasil, que a gente tem um panorama em que as rádios AM quase já não existem no Uruguai. Ainda bem, né? Pelo menos na minha opinião, seguem fortes. Para Casmer, el mejor lugar para cuidar de tu salud é Casmer. Certo? Vamos lá então, gente. Destaques da dupla Grenal, Cadu Borges e o Inter. Bom dia, Ciro, amigos da Reconquista, KFG, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos então às notícias do Internacional. Na noite de ontem, a equipe venceu o Atlético pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil por 2-1. No primeiro tempo, a equipe não conseguiu a compactação esperada. Foi um time espaçado, com problemas na parte defensiva, e diante de alguns espaços cedidos e contando com a falha da defesa, a equipe mineira abriu o placar logo aos 15 minutos da etapa inicial. A partir daí, o Inter foi se encontrando e ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, Bruno Henrique tabelou com Alejandro e acertou um chute de fora da área para empatar a partida. Já no segundo tempo, o treinador corrigiu a defesa e a partir daí o Inter não teve grandes sustos. E aos 18 minutos, Bernabé tabelou com Alan Patrick e finalizou de dentro da área para dar números finais à partida. Com o resultado, a equipe pode empatar no jogo de volta, que acontece no dia 12 de maio no Beira-Rio, que avançará para as oitavas de final. E foi um jogo que o técnico Paulo Pesolano mais uma vez surpreendeu na escalação, começando com 3 volantes, Bruno Henrique, Vidagra e o Thiago Maia, com Alex e Alan Patrick preenchendo a linha de frente e com Alejandro de centroavante. E essas trocas, jogo após jogo, têm virado uma marca do treinador colorado, que segue ajustando o time conforme o próximo adversário, abrindo mão então do seu jogo propositivo e confirmando que o Internacional não tem um padrão de jogo e nem um time titular definido. Algo que seria preocupante em outras temporadas, mas nessa parece fazer mais sentido, devido ao grupo do Inter ter jogadores considerados limitados para exercer a filosofia inicial que o técnico uruguaio tinha para a equipe. Com o resultado, o Inter ganha um pouco mais de tranquilidade para a sequência de jogos que vem por aí. E o próximo compromisso é pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, às 6h30 da tarde, contra o Botafogo, que escolheu mandar o jogo no Mané Garrincha, em Brasília. Essas foram então as notícias do Internacional para essa quinta-feira. Repórter Carlos Eduardo Borges para o Arena Esportes. Forte abraço. Aí está o repórter Carlos Eduardo Borges, que eu carinhosamente sigo chamando de Cadu Borges. É um nome, digamos assim, bastante sonoro, musical para o rádio, tá bem? Como Henry Dias, que agora traz os destaques pelo lado do Grêmio. Satisfação recebê-lo. Muito bom dia, Ciro, aos amigos ouvintes da KFG e da Reconquista, que sempre nos prestigiam com a sua audiência. Voltamos então aqui para falar de Grêmio. Ontem não consegui estar aqui para falar do pós-jogo contra o Confiança, mas vocês estavam aqui bem representados, bem acompanhados da minha colega Raíssa Jepsen. Então vamos voltar aqui a falar de Grêmio nesta quinta-feira, dia 23 de abril, começar falando especialmente de Gabriel Meck. A promessa tricolor ganhou a chance de começar como titular, com um meio armador na partida contra o Confiança pela Copa do Brasil, e ganhou elogios do técnico Luiz Castro em sua coletiva pós-jogo. Devido à moral que o jovem recebeu e também à falta de alternativas nessa faixa de campo, ele deve ganhar sequência como titular no jogo de domingo contra o Coritiba na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Outro que também deve receber mais minutos em campo é o Braithwaite. O empecilho que se tem hoje
é que Carlos Vinícius vive grande fase e que hoje o dinamarquês está atrás da hierarquia no comando de ataque, mas isso pode estar prestes a mudar. No jogo de terça, o dinamarquês foi posicionado ao lado de Vinícius, como um segundo atacante que também flutuava no meio para ajudar na criação das jogadas. A estratégia se provou um sucesso, visto que Braithwaite deu uma das assistências para os gols do Grêmio na partida. Falando agora de quem não jogou, em uma notícia voltada não só ao Grêmio, mas a todo o futebol brasileiro, a Arena do Grêmio recebeu os equipamentos para o uso do impedimento semiautomático em partidas nacionais. Essa, que é uma tecnologia tão pedida pelos torcedores, se encaminha para virar realidade. Apenas Maracanã, Neoquímica Arena, Couto Pereira e Arena da Baixada possuem os dispositivos já em condições de atuar. O Beira-Rio, inclusive, recebeu um teste a partida entre Inter e Mirassol no último domingo. Expectativas extraoficiais apontam que esse sistema pode começar a funcionar no Brasileirão após a Copa do Mundo. E bem, para atualizar o departamento médico para finalizar o Arena Flash de hoje, o meia William irá realizar testes com a preparação física para determinar se está apto a retornar com os treinamentos gradualmente. Caso a resposta seja positiva, existe a mínima chance dele ser relacionado para o jogo de domingo, mas não é a tendência atual. A tendência atual é que ele volte apenas no início de maio. Bem, me despeço aqui dos amigos, me despeço da audiência, e essas foram as informações do Grêmio com o repórter Henry Dias. Maravilha, tá aí Henry Dias com os destaques do Grêmio e Carlos Eduardo Borges com as informações pelo lado do Internacional. É isso, amanhã fiquem ligados que a partir das 11 horas teremos mais uma edição do Arena Esportes Debate, com a presença de toda a nossa equipe, em especial Janir Nunes Vieira e também Fábio Ribeiro para o grande debate, a discussão de sempre, projetando o fim de semana de muito futebol. E quero falar também do futebol uruguaio, claro, a gente quer trazer de volta o futebol uruguaio para a nossa emissora e para as nossas emissoras e também todos os nossos meios que estamos envolvidos. E claro, quero retornar também, na medida do possível, o olhar sobre tudo que acontece aqui na nossa região fronteiriça, onde o esporte vive, Sabemos aí da tradição que tem Livramento e Rivera, por exemplo, na revelação de grandes craques da história do futebol. Tivemos Hugo de León, Profe Bengoechea, mais recentemente Ronald Araujo, que é na escuelita de Huracán, Clube Atlético Huracán, donde yo llevo a mi hijo Pedro 2 veces por semana. Y también un saludo, un abrazo para mi amigo Danilo Poche, que estaba de cumple estos días. Y bueno, que pase lindo con toda tu familia, Amalia, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Así nomás. Bueno, chego por acá, finalizo por acá e mando um grande abraço para vocês, este Ciro Guedes, com mais uma edição do Arena Flash Informativo. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.